Olá, meu nome é Renata, sou aluna de pós-graduação em Engenharia Ambiental. O título do meu trabalho é Extração de corantes em efluentes têxteis utilizando sistemas aquosos bifásicos. No processamento têxtil, uma grande porcentagem de corantes é perdida, gerando efluentes com elevada carga de corantes, que, descartados de forma inadequada, causa danos ao meio ambiente. No ambiente aquático, os corantes impedem a penetração da luz, retardam o processo de fotossíntese, inibem o crescimento da biota e são tóxicos para seres humanos e animais. Diante disso, tratamentos como coagulação, floculação, luzes ativados e filtros biológicos têm sido utilizados, mas apresentam limitações. Diante dessas limitações, o sistema aquoso bifásico tem se mostrado uma técnica promissora, sendo formado pela mistura da solução de dois componentes que, em condições termodinâmicas específicas, se separam em duas fases, obtendo um sistema composto majoritariamente por água. Além disso, apresenta um caráter ambientalmente amigável, é biocompatível e evita o uso de solventes orgânicos, podendo ser utilizado na extração, separação e pré-concentração e purificação de diversos analitos. Para a aplicação do sistema aquoso bifásico, é necessário conhecer o diagrama de fase, o qual está apresentado em coordenadas retangulares. Neste diagrama, destaca-se a linha binodal, a qual separa uma região monofásica da região bifásica, e a linha de amarração, a qual conecta dois pontos, que representam a composição da fase superior do sistema e a composição da fase inferior do sistema. Objetivo geral: avaliar a técnica de sistema aquoso bifásico na extração de corantes de efluentes têxteis. Objetivo específico: estudar a partição do corante alaranjado de metila em sistemas formados por surfactante, eletrólito ou líquido iônico e sal, sendo o corante particionado nas fases quantificado por espectrofotômetro. Avaliar os efeitos da hidrofobicidade do surfactante e da natureza do eletrólito sobre o comportamento de partição do corante. Obter a porcentagem de extração do corante no sistema e avaliar a potencialidade desses sistemas para a extração e pré-concentração de corantes. Alguns sistemas formados por surfactantes da família Twin, mais líquido iônico da família colina ou tartarato de sódio não foram encontrados na literatura. Para a obtenção dos diagramas de fase desse sistema, soluções de Twin 2080, líquido iônico ou sal orgânico foram adicionados em um tubo de vidro, agitados em um vórtex e colocados em um banho termostático até atingir o equilíbrio termodinâmico. A partir das fases coletadas dos sistemas, quantificou-se por meio do espectrofotômetro surfactante e por meio do condutivímetro o sal. Para o estudo de partição do corante foram utilizados diversos sistemas, dentre os quais tem os obtidos experimentalmente, que foram os formados por surfactante mais líquido iônico da família colina, e o outro formado por surfactante mais tartarato de sódio. Os demais sistemas foram obtidos na literatura. Para o estudo de partição, o SAB foi obtido como descrito anteriormente, sendo adicionado 100 mg de solução de corante no tubo de vidro, e com o auxílio de seringas, as fases foram coletadas e quantificadas por meio do espectrofotômetro, sendo obtida a absorbância da fase e uma curva analítica para o cálculo da concentração de corante nas fases, e posteriormente utilizou-se as seguintes equações. Os novos sistemas obtidos mostraram um comportamento semelhante, sendo observado que o aumento da composição global acarreta um aumento no CLA e, em relação à concentração de surfactante na fase superior, ocorre um aumento, enquanto na fase inferior é observada uma diminuição da concentração de surfactante. Para os líquidos iônicos, o aumento da CLA implica numa diminuição da concentração na fase superior, enquanto na fase inferior é observado um aumento da concentração. Em relação à água, é observado que para ambas as fases ocorre uma diminuição da concentração. Os resultados de partição mostram que o corante particiona para a fase rica em surfactante, a qual é mais hidrofóbica, e que os sistemas formados por Twin 80 apresentam maior coeficiente de partição do que os sistemas formados por Twin 20, uma vez que o Twin 80 é mais hidrofóbico. Em relação aos líquidos iônicos, eles podem apresentar um efeito salting out, no qual a molécula de água se encontra organizada em torno de um íon de um eletrólito, ou seja, apresenta um menor grau de liberdade para solvatar uma molécula de soluto. O outro efeito é o salt-in, no qual a molécula de água apresenta um maior grau de liberdade para solvatar a molécula de soluto.
Neste trabalho, o efeito observado foi o salt out, no qual é maior para o bitartarato de colina quando comparado ao de hidrogenocitrato de colina. A partição do corante em sistemas formados por sais orgânicos apresentou um coeficiente de partição próximo a 120, o que mostra que o efeito do ânion não influencia no processo de partição. Em relação aos sistemas formados por sais inorgânicos, foi observado o efeito Salten out, o qual é maior para o sistema formado por sulfato de magnésio quando comparado ao sistema formado por sulfato de amônio. Ao comparar os sistemas utilizados, é observado que o coeficiente de partição para os sistemas formados por sais de colina é menor, o que sugere uma interação do corante com estes sais. Ao estudar o sistema sal-sal, o coeficiente de partição obtido é de 84,7 e o corante particiona na fase rica em cloreto de colina, o que mostra uma interação desses sais com o corante. A porcentagem de extração do corante em sistemas contendo sais de colina foi em torno de 93%, enquanto que para os sais orgânicos e inorgânicos foi em torno de 98%, o que mostra o potencial desses sistemas para pré-concentrar o corante. Considerações finais. Os novos sistemas obtidos podem ser aplicados na extração de diversos analitos, e a porcentagem de extração do corante foi em média maior que 92%, mostrando o potencial desses sistemas na pré-concentração de corantes a partir de matrizes aquosas. E diante desses resultados, a terceira etapa dos estudos será a aplicação desses sistemas na extração e separação de corantes presentes em efluentes têxteis, e algumas das referências utilizadas neste estudo. Agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Laboratório de Físico-Química e Química Ambiental, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, às agências de fomento CNPq, CAPES e FAPEMIG.